Olá, amigos da TV Sudoeste. Olá, você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. É muito bom estar com você todos os sábados. E a preocupação com a aparência tem crescido cada vez mais e com ela a procura por procedimentos faciais tem aumentado. Um assunto muito debatido atualmente são os procedimentos faciais para rejuvenescimento, onde as pessoas acabam exagerando na quantidade de produtos que aplicam e muitas vezes ficam com um aspecto até mesmo artificial, gerando, claro, aquela insatisfação. Em alguns casos, esses tratamentos são utilizados para evitar a necessidade de uma cirurgia plástica na face. Mas será que essa seria a melhor alternativa? Para falar sobre esse assunto e esclarecer nossas dúvidas, o convidado de hoje no Vida Mais Leve é o cirurgião plástico Dr. Vinícius Júlio Camargo. Tudo bem, Dr. Vinícius? Tudo bem, é um prazer estar aqui contigo e principalmente falar desse tema tão importante, tão relevante, como você muito bem colocou, da preocupação que existe em relação à utilização dos métodos de rejuvenescimento e também podendo falar um pouquinho das cirurgias estéticas faciais. Prazer recebê-lo pela primeira vez aqui no programa, então seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Muito obrigado e de antemão já te parabenizo aí por toda essa história aí que você já vem trilhando, né? Tenho acompanhado as entrevistas que você realizou, sempre trazendo temas muito importantes, eu acho, para esclarecer aí toda a população. Com certeza. Doutor, e para a gente começar então a conversar sobre esse assunto, especificamente sobre a questão da face, do cuidado, do rejuvenescimento, existe alguma orientação para aquela pessoa que não está satisfeita com o rosto, mas que tem medo de fazer alguma cirurgia e ficar com aquele aspecto artificial? Eu diria que isso é uma preocupação quase que constante, né? A partir do momento que as pessoas, né, principalmente as mulheres, né, apesar dos homens também estarem cada vez mais se preocupando ali com os cuidados não somente da pele, mas da estética facial como um todo, a partir do momento em que se percebe essa necessidade de mudança, é natural que se busquem informações a esse respeito, né? Mas é claro que o grande detalhe é encontrar uma orientação correta em relação a qual tratamento deve ser realizado. É muito comum, Bibiana, as pessoas acreditarem algumas vezes em propostas, né, milagrosas de tratamentos feitos e que vão muitas vezes ser definitivos ou evitarem uma cirurgia, mas o que realmente está acontecendo é um uso indevido de produtos, né, sejam de produtos como a toxina botulínica, produtos de preenchimento, né, causando uma preocupação. Não porque o produto tem um prejuízo à saúde da população. São produtos todos de excelente qualidade, com procedência, de grandes laboratórios, mas quando utilizado de maneira adequada, pode gerar uma consequência muito danosa, né? Um exemplo disso é de uma paciente que esteve algumas semanas no consultório muito preocupada com a característica que ela tinha ficado depois de ter feito uma harmonização facial, né? Que é um tema que hoje se fala amplamente, mas ninguém sabe direito o que seria essa harmonização, né? Eu sempre explico em nível de consultório que é evidente que a gente busca a harmonia, o equilíbrio da face, mas todos são métodos e procedimentos médicos que devem ser feitos com muita cautela e não uma banalização de um procedimento como está vendo agora. E nesse caso da paciente, ela é desesperada porque tinha um evento social muito próximo, estava descontente e tentou resolver com o profissional que fez a aplicação e o profissional não sabia resolver o resultado indevido. Então isso é uma constante, né? E que infelizmente vem se tornando assim cada vez mais frequente aí também no dia a dia do consultório. Por isso que a gente sempre que possível tenta passar essa informação de procurar profissionais capacitados para realizar esse tipo de procedimento também. Doutor, e quais os procedimentos faciais mais procurados no momento lá no seu consultório? São tantos, né? Mas tem alguns preferidos, nossos preferidos, principalmente das mulheres. Claro, assim, hoje existe uma infinidade de opções de tratamentos quando se fala em rejuvenescimento facial, tá?
desde métodos não cirúrgicos, como seria a aplicação da toxina botulínica, os produtos de preenchimento, fios de sustentação, a aplicação de tecnologias para promover o enrijecimento, né, a melhora do tônus, do turgor cutâneo, até métodos cirúrgicos, que vão desde procedimentos de menor abrangência até procedimentos mais amplos e completos da face, onde a gente consegue fazer um rejuvenescimento total, de uma maneira muito natural, equilibrada e preservando as características, né, da paciente. Então, qual seria o método mais realizado? Né? Pela facilidade, é claro que a toxina botulínica é um número muito frequente de aplicações que a gente costuma realizar. Mas, sozinho, somente a toxina não vai trazer o resultado completo, né? O que eu coloco sempre é que os melhores resultados são obtidos quando a gente pega o que cada tratamento ou cada procedimento tem de melhor a oferecer. E esse mix, né, essa complementação que um tratamento oferece ao outro é que sim permite um resultado adequado. Não adianta seguir somente no caminho do método não cirúrgico, porque algumas vezes acaba ficando um exagero, e a cirurgia, apesar de conseguir resultados muito significativos, muito relevantes, ela também precisa de pequenos refinamentos, utilizando esses métodos de intervenção, como a gente fala, não cirúrgicos. Então, é um apanhado aí de tratamentos, mas sempre respeitando a individualidade de cada pessoa, tá? Isso que eu iria falar, doutor, porque cada rosto é um rosto, cada um tem as suas coisas mais bonitas, os seus pontos mais bonitos, mais fortes para serem destacados. Enfim, cada um tem o seu jeito, então tem que ser estudado num contexto de cada pessoa. Isso eu acho que é um ponto bem importante, tá? Até eu acho que é importante que o telespectador que está nos assistindo agora entenda que a partir do momento que decide realizar um procedimento, é importante fazer uma consulta, conversar com o profissional da sua confiança e entender qual é o real objetivo desse procedimento, tá? O que tem acontecido hoje é uma padronização de resultados, né? Muitas pacientes acabam relatando que percebe que as amigas estão ficando todas muito parecidas e imaginam que todos os métodos de rejuvenescimento são assim. Não é verdade. Quando o tratamento é feito de uma maneira criteriosa e individualizada, sim, os resultados são muito favoráveis, trazem muita satisfação, mas há que se respeitar o planejamento, a vontade, a expectativa e também a possibilidade de tratamento que cada paciente terá durante essa avaliação e esse planejamento. Sem dúvida. Esses tratamentos realizados na face, doutor, eles apresentam alguns riscos? Além, claro, da parte estética, do exagero, a falta de equilíbrio de estar individualizado, né, para cada um, existem riscos? Com certeza. Com certeza. Então, até num congresso recente onde eu estive, conversando com um colega, né, que trabalha muito com a parte de injetáveis, né, de São Paulo, e ele usou uma expressão que eu achei muito, muito favorável para explicar como funciona a utilização dos produtos de preenchimento. Que potência, que é a possibilidade de melhora que esses tratamentos oferecem, sem ter um controle, não ter mãos adequadas para fazer isso, gera um risco muito grande. É como você entregar um automóvel, né, super esportivo, com uma potência enorme, para uma pessoa sem a carteira de habilitação ou com os devidos reflexos formados para conduzir, né? O risco é muito grande de surgir uma intercorrência. Então, quando uma pessoa imagina que vou fazer um preenchimentozinho, uma aplicação de botox, achando que não traz uma consequência, sim, pode trazer. E as consequências mais temidas são realmente com o uso de produtos de preenchimento, de fazer uma injeção dentro de um vaso sanguíneo, produzindo problemas circulatórios na região, áreas de necrose, até riscos maiores. Infelizmente, isso pode acontecer em qualquer aplicação, com qualquer profissional. Mas quando se conhece a anatomia, o funcionamento, a fisiologia de todos os músculos da face e também dos lugares onde é possível fazer essa aplicação, com certeza o risco é muito menor. Muito interessante o nosso bate-papo hoje. Nós vamos ao intervalinho comercial, é rapidinho. Continue conosco porque o programa está muito especial. Voltamos já.
Rádio Selinalta traz para você uma programação especial na madrugada. Madrugada franciscana. Música, oração, espiritualidade, evangelização, entrevistas. Tudo de um jeito bem franciscano para ser a sua melhor companhia. Madrugada franciscana. Na Selinalta, a rádio da paz e do bem. Conheça também nosso canal de podcast na internet. Fraternicast. A Sleep Colchões chegou em Pato Branco e está com uma promoção que você não pode perder. Na compra do conjunto box, a cabeceira é de brinde. Isso mesmo, na compra de qualquer conjunto box, a cabeceira é de brinde. Conheça a Sleep Colchões e se apaixone. Para dormir bem, não precisa custar muito. Virtual Fone, empresa especializada em soluções corporativas e residenciais. Tudo em telecom, automação, redes, câmeras, alarmes e controles de acesso. Também prevenção de incêndios e energia solar. Virtual, tecnologia e segurança em um só lugar. Julho Verde, campanha de prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço, rouquidão persistente, nódulos no pescoço e dificuldades para engolir são alguns dos sinais. Tabagismo, consumo excessivo de álcool e HPV são fatores de risco, por isso previna-se, não fume, evite álcool, tenha uma alimentação saudável e mantenha a higiene bucal. Evite exposição ao sol e vacine-se contra o HPV. Consulte seu médico. Julho Verde. Apoio Rede Selinalta. E estamos de volta com o Vida Mais Leve. O assunto de hoje é rejuvenescimento facial. E o nosso convidado é o cirurgião plástico, Dr. Vinícius Júlio Camargo. Muito bom recebê-lo, doutor. Prazer. Estamos conversando sobre esse assunto assim muito legal e que tenho certeza que os nossos telespectadores estão adorando esse nosso bate-papo de hoje. Sempre é muito importante, como eu falei antes, poder levar essa informação, né, de uma maneira a esclarecer e que as pessoas entendam não somente as possibilidades, mas também os critérios que são necessários para o rejuvenescimento da face. Doutor, e qual o momento ideal para começar a pensar em cirurgias de rejuvenescimento? É melhor fazer precocemente ou esperar o tempo passar e fazer com a idade um pouco mais avançada? Qual que é a indicação? Eu procuro colocar dentro da rotina de atendimento que os métodos de rejuvenescimento eles devem ser utilizados de uma maneira construtiva. Né? Se você tem a possibilidade de obter resultados satisfatórios utilizando métodos menos invasivos e que não necessitam um prazo de recuperação maior, né, o que gera maior tranquilidade para a realização desses procedimentos, com certeza é lançado mão desse tipo de recurso. Mas as cirurgias, né, elas sempre tiveram e continuarão tendo um papel muito importante, porque quando existem características faciais, desde flacidez de pele, perda do volume da região da face, excedente de pele, a flacidez dos músculos do pescoço, um acúmulo de gordura abaixo da musculatura do pescoço, não existe um método não cirúrgico que consiga obter nem parte do resultado que uma cirurgia irá oferecer. É evidente que a cirurgia ela envolve todo um contexto de preparação pré-operatória, o enfrentamento de um procedimento cirúrgico, né, que cada vez mais é realizado com muita segurança, porque são feitos exames de pré-operatório, uma preparação muito completa desses pacientes que serão submetidos à cirurgia, tá? E também um período de pós-operatório, que envolve, sim, uma série de cuidados, a realização de drenagem linfática, um tempo afastado das suas atividades. Mas, a partir do momento que ocorrem as mudanças e que os pacientes percebem o benefício que a cirurgia trouxe, realmente é um benefício muito grande, né? É a possibilidade de você rejuvenescer 10, 15, talvez 20 anos através de um procedimento cirúrgico, com naturalidade e, principalmente, permitindo que a pessoa retorne às suas atividades assim de uma maneira normal. É muito comum as pacientes retornarem depois de um período, né, que a gente costuma avaliar até os 6 meses de pós-operatório. Quando ela retorna, né, a felicidade diz, puxa, perceberam que eu estou diferente, mas perguntam, foi o cabelo que você cortou, o que você fez? Sutil. Sutil, né? De uma maneira eficaz, mas sutil. Então, isso é a habilidade, isso é o principal diferencial
que um cirurgião plástico que se dedica a procedimentos estéticos da face sempre busca oferecer aos seus pacientes. A questão da prevenção também é importante. Acredito que a partir de quantos anos a toxina botulínica é indicada, doutor? Não existe uma idade específica, tá? Então, a indicação da toxina botulínica muitas vezes não é somente estética, né? Sim. Tem pacientes mais jovens que algumas vezes sofrem com crises de enxaqueca por tensão da musculatura, que pode ser aplicado, né? E um dos indicadores da reaplicação é que ela fica um período sem as crises, né? Crises de cefaleia tensional, não enxaqueca, né? Enxaqueca tem uma outra origem, uma outra causa, né? Mas uma cefaleia tensional, uma dor de cabeça que é devida à contração muscular, o botox, a toxina botulínica. A gente fala botox porque é a marca de referência, né? Ela é utilizada e quando começa a perder esse efeito, depois de 4, 5 ou 6 meses, a pessoa percebe novamente, né, essa dor, né, essa tensão, e esse é o determinante. E do ponto de vista estético, depende muito das características de cada pessoa. Algumas pacientes já perto dos 25, 30 anos de idade já apresentam rugas de expressão, então a gente fala muito em uma aplicação preventiva, né? No sentido de retardar a instalação dessas rugas, e a partir dos 30, 35 anos de idade é sempre muito bem-vindo, né? Dá um aspecto de suavidade, assim, de um pouco mais de alegria assim, com a aplicação. Claro, deixando de lado os exageros, né? Tem casos quando coloca demais que não fica legal, não. É verdade, doutor. E como é tomada a decisão para uma cirurgia no rosto? Aí eu vou te perguntar, chega lá no consultório, ai, doutor, eu quero isso, aquilo, quero ressaltar dessa forma. É o paciente que escolhe ou é em conjunto com o cirurgião? Quando a paciente já tem um conhecimento, já tem um familiar, amigo que já fez a cirurgia, ela já tem um nível de consciência, de compreensão maior em relação à possibilidade do procedimento, tá? Mas, na maioria das vezes, eu diria que é uma coisa que, durante a avaliação, né, a gente vai entendendo qual é a expectativa da paciente. Não adianta eu chegar e indicar, olha, faça esse procedimento ou faça aquele, se ela não percebe, né, o que é realmente necessário. Mas eu também preciso compreender o que irá levar um benefício. De repente ela tem uma percepção e eu tenho outra. Então eu não posso indicar essa cirurgia porque ela não faz sentido para ela. Sim. Então essa conversa, essa avaliação inicial é determinante para que a gente possa decidir qual o tipo de tratamento deverá ser realizado. Não existe uma obrigatoriedade de fazer, né? Eu sempre explico, olha, se a gente fizer o procedimento dessa maneira, a mudança será essa, se nós pudermos incluir, fazer isso, é um benefício, mas muitas vezes eu acabo não insistindo, né? Mas sendo claro de um benefício e até evitando de fazer um procedimento de maneira adequada. Eu só quero fazer isso. Puxa, mas se não vai ficar um resultado, no mínimo, suficiente ali para atender a expectativa dela, porque eu sei que isso vai acontecer, eu até prefiro, olha, pensa, avalia, retorna. Então, a gente vai fazendo esse processo de estruturação do procedimento. Porque a partir do momento que chegar lá a data da cirurgia, o procedimento ele deve ser apenas realizado, né, tanto o médico quanto o paciente, né, o cirurgião e o paciente sabendo qual será o objetivo do procedimento, né? Então isso é construído, tá? Desde a primeira consulta até o dia anterior à cirurgia, quando são feitas fotos, reavaliado todo o planejamento da cirurgia. Isso que é tão interessante, doutor, porque essa forma clara de conversar, da segurança que a gente sente no nosso médico, acho que isso faz toda a diferença. Porque aí você vai sabendo, né? O doutor me falou dessa forma, quais os resultados que eu poderia alcançar nesse sentido. É tão bom a gente se sentir segura, né? Diante dessas conversas, para a gente saber realmente a expectativa e que aquilo realmente vai acontecer. Isso é a base da medicina, né? O relacionamento médico-paciente. Muito a partir legal. do momento em que existe uma confiança mútua, né, em relação ao que será realizado também, e também as possibilidades ali de recuperação, né, e que exista essa relação, como eu falei antes, de confiança, a tendência é que sempre o resultado será satisfatório, tanto para o profissional quanto para o paciente. Muito bom. E os procedimentos, eles podem ser realizados em conjunto, doutor? Nariz, fazer uma rinoplastia, enfim,
poderão ser realizados em conjunto? Sim ou não? Qual que é a indicação? Em alguns casos, sim. Né? Claro que são respeitados alguns critérios de segurança, né? Referentes não somente ao tempo cirúrgico, mas também alguns cuidados de recuperação pós-operatória. Mas, habitualmente, os procedimentos estéticos faciais, sim, eles podem ser mesclados, né? Porque aí já se aproveita esse tempo de recuperação, que, como eu falei antes, a paciente vai precisar respeitar e tendo um benefício. É evidente que isso é analisado também individualmente, né? Porque em alguns casos existe uma complexidade dos procedimentos que é mais prudente evitar, separar e fazer em 2 etapas. Da mesma forma com a questão corporal também, doutor, não é só a questão facial. Eles podem ser realizados em conjunto, mas tem todos os cuidados. A mesma coisa, né? Claro que a expectativa das pessoas é chegar e vamos realizar procedimento de mama, abdômen, lipoaspiração, assim, cirurgia facial tudo no mesmo dia. Não, isso é um cuidado muito grande que se deve tomar, né? Principalmente hoje existem critérios já estabelecidos de prevenção a complicações, né? E que na maioria das vezes está relacionado a esse tempo cirúrgico elevado também, né? Muito interessante. Doutora, a medicina evoluiu muito nas últimas décadas e a cirurgia plástica também. Quais são os maiores diferenciais, então, para quem pretende realizar uma cirurgia, seja na face, seja corporal? Hoje nós temos algumas técnicas evoluíram tanto, também produtos que nos ajudam, né, equipamentos que nos ajudam. Então, acho que tem coisas muito boas para facilitar. Isso. Muitas tecnologias vêm sendo agregadas, não somente às cirurgias faciais, como também corporais. Muitas técnicas vêm sendo apresentadas e também recuperadas, né? A gente percebe muitos métodos de realização de cirurgias que já haviam sido apresentados no passado, sendo reformuladas, né? E sempre melhoradas, né? Em prol dos pacientes. Mas eu acredito que o processo de realização de uma intervenção em cirurgia plástica não é somente o ato cirúrgico, né? Isso envolve 3 etapas principais. A primeira delas é a preparação da paciente ou do paciente, onde é necessário uma compreensão do procedimento, uma alimentação adequada, o equilíbrio do peso. Muitas vezes, se a pessoa está muito acima do peso, é importante estabilizar para que chegue nas melhores condições possíveis para fazer essa cirurgia. Existe sim um envolvimento grande de realizar exames de pré-operatório, avaliações, tendo em vista essa maior segurança, né, para evitar que lá no momento da cirurgia venha a ser diagnosticada uma patologia que poderia ser antes. Então esse é um cuidado, tá? Isso cada vez mais, né? Com todas as possibilidades que existem hoje de diagnóstico, né, precoce, de prevenção. Não foram poucos os casos de identificar problemas cardiológicos, problemas, câncer de mama em pacientes de pré-operatório. Imagina se tivesse sido feita uma cirurgia, todo o problema que isso iria gerar. A fase da cirurgia é evidente, né, que devem ser utilizadas as melhores práticas cirúrgicas, né, e todos os recursos técnicos para que aquele resultado seja obtido. Eu acredito que o cirurgião, a partir do momento que se propõe a realizar um procedimento, eu uso muito o termo assim, não é uma brincadeira, né? A gente procura fazer com o máximo de qualidade, né, a fim de proporcionar esse resultado mais favorável para a paciente. E existe a fase do pós-operatório, né, que a pessoa pode ter mais dor, menos dor, né, que é muito importante assim, esse cuidado de respeitar os prazos, de entender que existe sim uma fase mais difícil, onde vai apresentar dor, desconforto, onde as pessoas próximas muitas vezes vão criticar, vão questionar por que fez esse tipo de procedimento, é a fase do arrependimento. Então, tudo isso é normal, mas desde que exista assim, uma confiança mútua, como eu falei, e uma compreensão de que todo o processo vai se resolvendo, talvez um pouco mais rápido, com um pouquinho mais de demora, mas sim a busca por um resultado ideal é o que todos nós queremos, né? Tanto do lado do profissional quanto do paciente. Sem dúvida. E recentemente o Aldo Instituto de Saúde foi destaque do Prêmio Empresa Inovadora, doutor.
e também foi a única clínica multiprofissional da área da saúde. Conte pra gente, então, como foi essa experiência? Poxa, isso foi um reconhecimento e muito grande, e claro, traz uma satisfação, porque acaba enaltecendo muito toda a dedicação que não somente eu, mas toda a equipe de profissionais e também de colaboradores do ALDE Instituto de Saúde, que hoje é onde eu atendo cirurgia plástica, mas também nós temos outros serviços, outros profissionais lá de diferentes especialidades. Mas o grande diferencial do ALDE Instituto de Saúde hoje é utilizar, né, não somente recursos de tecnologia, mas também uma organização de processos e treinamento, capacitação de pessoas em benefício do paciente. Então, a gente fala muito em experiência de atendimento, né? Então, desde o momento em que o paciente decide por realizar uma consulta ou um tratamento com qualquer um dos profissionais que estão no ALDE Instituto de Saúde, esse paciente receberá toda a atenção, né, todo o cuidado para que ela seja atendida de uma maneira muito satisfatória. E isso hoje é uma constante, não é algo que a gente tem que fazer um esforço muito grande. E quando ela chega na nossa estrutura, eu acredito que existe essa percepção, né, dessa atenção por parte dos colaboradores e de que a estrutura ela funciona de uma maneira organizada, né? Também, como eu falei, nós temos recursos e tecnologias que são realmente inovadores, né, que visam essa maior conveniência do paciente e também maior tranquilidade para que o profissional da saúde realize os seus atendimentos. Eu, particularmente, com essa metodologia, eu tive uma redução do meu tempo de consulta, tá, em 40%. Nossa. Mas não que eu diminua a atenção ao paciente. Pelo contrário, eu consigo conversar mais porque eu não preciso ficar anotando, colocando todos os... Existem protocolos. Então, se reserva um tempo ainda maior para criar essa relação médico-paciente, como eu falei antes, e também para entender a expectativa de cada pessoa. E a participação na fase final do Prêmio Inovadora foi porque nós apresentamos, né, essa nossa expertise, né, como a gente vinha desenvolvendo, ou vem desenvolvendo todo esse trabalho. Foram feitas várias entrevistas, né, um reconhecimento dos nossos indicadores, do que realmente a gente estava fazendo, não somente falando, mas real, né, sendo analisado. E foi uma grata surpresa termos sido indicados para essa fase final. É a única clínica, né, da área da saúde que esteve participando assim, nessa fase final do prêmio estadual. Infelizmente não fomos um dos vencedores, né? Mas só o fato de ter participado lá como finalista, eu acho que já traz uma satisfação muito grande, não somente para mim, mas para todo o grupo de colaboradores que lá participa, tá? E eu acho, só para complementar, é importante também falar que quando a gente vai fazer um procedimento, hoje existe a noção de clínicas multidisciplinares, né? Mas também é importante falar de interdisciplinaridade, ou seja, das especialidades se conversarem. Por exemplo, em cirurgia plástica, né, a gente faz um procedimento, coloca tudo de melhor, vai para uma fase de recuperação de pós-operatório. Então é importante ter uma fisioterapeuta que saiba atender, que entenda o porquê foi feito o procedimento dessa maneira e não outro. Porque muitas vezes a gente percebe, né, que existem profissionais que não têm a devida compreensão do que é uma cirurgia plástica e imaginam que é o mesmo método que deve ser utilizado como se fosse uma drenagem que é normal de pós-operatório e acaba muitas vezes prejudicando. Então, quando a gente fala em atendimento assim, interdisciplinar, é essa compreensão e principalmente essa ajuda mútua em benefício do paciente. Então, a gente, na estrutura do ALDE, Instituto de Saúde, a gente consegue, então, toda essa parte operacional e também essa compreensão entre as equipes, né, que é o que tanto a gente busca ali oferecer para os pacientes. E com certeza, quem vai até o Instituto, conversa com o Dr. Vinícius, está vivendo uma experiência. É esse o ponto importante, doutor, porque desde que você faz a sua consulta, existe toda aquela ligação, aquele conhecimento e toda aquela equipe à disposição, isso traz segurança com certeza para o paciente. Eu acredito que é o que a gente tenta colocar como um dos grandes diferenciais. É claro, a realização da cirurgia de uma maneira plena,
colocando todos os recursos. Isso é um requisito básico dentro da cirurgia. É evidente que cada profissional tem a sua habilidade, o seu talento, o seu modus operandi, né? E principalmente até a cirurgia que realiza com maior tranquilidade. Mas quando você coloca assim, diferenciais de atendimento, sim, existe uma percepção muito grande. Felizmente, hoje eu tenho recebido pacientes não somente aqui da região, mas também de outros estados, de outros países, que vêm para fazer o procedimento aqui. Puxa, mas por que se deslocar para fazer um procedimento? Claro, tem a confiança do profissional, mas eu acredito sim que grande parte é devido a todo esse cuidado, né, que envolve equipe de enfermagem, de fisioterapia, como eu falei antes, da secretária, de toda a equipe que está totalmente destinada a fazer esse atendimento pleno a todas as pacientes que procuram o nosso serviço. Excelente nosso bate-papo de hoje. Tenho certeza que é a primeira entrevista de muitas aqui para o Vida Mais Leve, doutor. Isso é um prazer. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. E até a próxima, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre bom falar desse assunto, que é o meu dia a dia, é a minha paixão, a minha vida, cirurgia plástica. E sempre que possível estarei aqui para a gente conversar, talvez a respeito de outros assuntos também. Então é um prazer estar aqui. Sem dúvida. Muito obrigada. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve hoje. Um grande abraço, um ótimo sábado para você. E claro, né, você pode mandar o seu recadinho para a gente, vidamaisleve@redeselinalta.com.br. Nos siga também lá nas redes sociais, Vida Mais Leve TV. E claro, curta e compartilhe os nossos conteúdos, portalselinalta.com.br. E a gente sempre encerra o programa dizendo, viva a vida mais leve sempre. Até o próximo sábado, ó. Beijo grande para você e até lá. Acolher supõe o aperto de mão, o abraço e o afeto.